Olá, eu sou Gustavo, eu falo pela Cardiovascular Associados. Hoje a gente vai conversar sobre bradicardia, que significa batimento lento ou frequência cardíaca baixa, e sobre a necessidade e para que servem os marcapassos cardíacos. Olha, bradicardia, ela é um conceito relativo. Bradicardia é um conceito relativo. Por quê? A gente considera como uma frequência cardíaca normal em repouso uma frequência de 50. Esse limite é baseado em estudos com distribuição de frequência cardíaca. Porém, esse batimento cardíaco ele pode ser mais lento que 50 em condições normais. Por exemplo, dormindo, um atleta bem condicionado pode ter a frequência cardíaca menor que 50. Então, esse limite de bradicardia é um limite numérico e tem que ser interpretado por um médico, né? Tem que ter sintoma, tem que ter toda uma clínica para a gente considerar isso como bradicardia. Como acontece o batimento cardíaco? O batimento cardíaco tem duas fases. A diástole, que é a hora que o ventrículo enche de sangue, ele relaxa, recebe o sangue e a gente tem a contração dos átrios, que ajudam no enchimento dos ventrículos. E a sístole é a contração do ventrículo. É a sístole, a contração muscular que leva à circulação, faz o sangue circular, que gera o pulso. A sístole e a diástole, ela tem o seu ciclo. Primeiro a gente tem a contração atrial e a diástole e depois a sístole. A contração mecânica, ela acontece, qualquer músculo, ele contrai decorrente de uma estimulação elétrica. No caso dos músculos esqueléticos, que são os músculos dos braços, das pernas, essa atividade elétrica é proveniente do sistema nervoso central. Nosso cérebro manda um sinal que faz o músculo contrair. No coração é diferente. O coração ele tem o seu próprio sistema elétrico. Ele nasce junto com a gente. O sistema elétrico do coração tem o seu próprio marcapasso, então. Esse marcapasso ele é chamado de nó sinusal. No coração, o sistema elétrico tem duas funções: gerar eletricidade e conduzir essa eletricidade dos átrios para os ventrículos. O sistema elétrico é formado, pelo que eu falei, pelo nó sinusal, onde é a geração da atividade elétrica, são os componentes dessa condução: o nó atrioventricular e o feixe de Ricci-Purkinje. Esse nome é dado pelos pesquisadores que os descreveram. Eu faço uma analogia com o sistema elétrico de uma casa, por exemplo. O interruptor de luz seria equivalente ao nó sinusal. Ele que dá o ritmo, ele que a gente liga e apaga. Os fios elétricos são um sistema de Ricci-Purkinje, esse sistema elétrico cardíaco que conduz a eletricidade. E a lâmpada é o ventrículo. O acender a lâmpada é a contração ventricular que gera o pulso. No coração a gente pode ter a doença desse sistema elétrico como um todo. Então o problema pode estar na geração de eletricidade, que é a doença do nó sinusal. Os batimentos são normais, mas são lentos. E a doença elétrica pode estar na condução elétrica, no sistema do nó atrioventricular ou no sistema de Purkinje-Ricci. Aí seria, por exemplo, a doença na formação elétrica do coração seria a doença do interruptor. A pessoa liga e desliga a luz mais lentamente. Já a doença da condução elétrica seria quando os fios estão quebrados e a gente não consegue acender a lâmpada. Esse é uma analogia que eu faço. Então a doença do nó sinusal é quando ela deixa o batimento lento, e a doença de condução é quando a atividade passa lentamente dos átrios para os ventrículos. Isso pode acontecer de um lado só do coração, em uma região. E daí nascem os bloqueios. Muita gente pensa que o bloqueio é um entupimento de artéria ou veia. A gente não chama entupimento de artéria e veia de bloqueio. Quando o médico se refere a um bloqueio, o médico está dizendo uma lentificação no eletro, que é essa lentificação que eu vou explicar para vocês. Quando ela acontece do lado esquerdo, a gente chama de bloqueio do ramo esquerdo. E do lado direito, bloqueio do ramo direito. Mas esses bloqueios, essa lentificação, pode ser na passagem total dos átrios para os ventrículos. E aí a gente tem um bloqueio atrioventricular, quando nem toda vez que eu ligo o interruptor, eu tenho atividade elétrica na lâmpada. Na verdade, toda vez que o átrio contrai, nem sempre quando o átrio contrai, eu tenho uma atividade ventricular. Isso aí pode ser de só uma lentificação,
ou pode até ser um bloqueio completo. A pessoa não tem conexão entre átrio e ventrículo. Quando a gente tem uma doença elétrica, uma doença de um órgão, de um sistema, o tratamento não é feito com medicação. A gente não tem um tratamento eficiente para fazer nascer tecido, órgão de novo. Por exemplo, quando nós perdemos um dente, o tratamento é com prótese, órtese ou prótese. Vamos fazer um implante, vamos colocar uma dentadura. E a intenção do tratamento com órteses e próteses é a reabilitação. É fazer com que a pessoa volte à sua atividade diária. No caso do tecido elétrico do coração, as órteses, as próteses são os marca-passos. O marca-passo, ele entra, então, para fazer essa atividade, substituí-la, tentar substituir da melhor forma possível. A intenção do tratamento com os marca-passos é a reabilitação. Ele vai tratar a doença do nó sinusal, melhorar o próprio marca-passo da pessoa que tem um marca-passo próprio doente, e ele vai tratar também a doença do sistema elétrico, a doença de condução, que são os bloqueios. Nesse caso, ele imita a condução elétrica do coração. Aqui nós, da Cardiovascular Associados, nós fazemos todos esses tratamentos relacionados a marca-passo. Desde a indicação, a avaliação da bradicardia, ao tratamento do marca-passo em si, o acompanhamento elétrico dele, a resolução das suas complicações, as cirurgias de marca-passo todas. Se precisar de alguma orientação em relação ao seu marca-passo ou à sua arritmia, sua bradicardia, você tem que procurar um especialista e a gente está à disposição. Você gostou do vídeo? Curte, segue o nosso canal, vamos estar aparecendo aqui para resolver as suas dúvidas e fazendo novas gravações. Prazer, até a próxima.